Voltamos então, iniciando o nosso estudo da Gênese de hoje. Nos itens anteriores, 38, 37, já tem algumas semanas, né, que a gente vem falando da revelação no caráter mais direto da doutrina espírita. Lembrando que estamos ainda no primeiro capítulo, né, da Gênese, intitulado O Caráter da Revelação Espírita. Então, agora, nesses itens, né, está falando de uma maneira mais direta a respeito do Espiritismo. E aí, a gente tem falado da questão da ciência, né? Sempre a gente fala da ciência no, como sendo uma das bases do Espiritismo. E quando a gente fala da revelação no âmbito da doutrina espírita, ela ainda tem um caráter mais científico. Por quê? Lembrando, né, do conceito inicial do que é a revelação, revelação é mostrar algo que sempre existiu, mas que a gente não tinha o conhecimento. Então, era algo que sempre estava lá, mas que estava encoberto. Por isso, revelação também é tirar o véu, né? Tirar o véu de algo. Para ser algo que existe, gente, que já estava lá, e para ter uma definição, esse algo precisa ser verdadeiro. Como assim, ser verdadeiro, né? Parece que é meio confuso, mas imaginemos uma teoria e essa teoria depois ela é refutada. Descobre-se que essa teoria não faz mais sentido. Então, essa teoria ela não era verdade, né? Porque descobriu que era uma outra coisa. Então não adianta nada eu revelar algo que não é certo, porque depois isso vai mudar, né? E vai deixar de ser, então, o conceito inicial. Portanto, não era verdade, tá? Na ciência, por exemplo, antes acreditava-se na geração espontânea da vida. O que era isso? Não se conhecia, né, os micro-organismos que causam a deterioração das coisas, e aí achava-se, né, que a vida era gerada ao acaso, né, não tinha uma causa. Até que se fez um experimento, onde colocou-se ali pedaços, né, de carne em frascos, alguns fechados, sem contato com a atmosfera, e outros abertos. Os que estavam abertos, né, começaram a deteriorar, aparecer ali micro-organismos mais rápido, mostrando que a vida não surge ao acaso, né? Na verdade, ela teve um motivo para começar, só que esse motivo a gente não enxergava, que eram, nesse caso da putrefação ali, os micro-organismos. Depois que descobre-se, então, o microscópio, a gente consegue ver, entender melhor isso. Marilene, só avisando, a sua câmera ligou. Não sei se foi intencional, mas só para te avisar, tá bom? Voltando aqui, então, no item 39, o Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Quando a gente fala, então, do tanto que a ciência contribui para a revelação espírita, é porque no meio espírita, então, quando começa, né, a codificação, tudo era muito novo, né? Então, tinha-se que ter muito cuidado com a informação que estava sendo passada. Não adianta eu simplesmente falar que existe o plano espiritual, que comunica-se com espíritos, né? Não adiantaria simplesmente falar. Mais do que isso, teria que provar, né? E para fazer esta prova, então, Kardec utiliza-se do método científico.
O que é esse método científico? Método científico é uma maneira de experimentar. É uma maneira, então, de comprovar uma hipótese. E aí, como fazer? Primeiro, né, na questão ali das perguntas do Livro dos Espíritos. Já falamos isso muitas vezes, mas é o melhor exemplo, na minha opinião, sobre método científico. Não era o primeiro espírito comunicante que dava a resposta, né, que Kardec já ia passando direto para o Livro dos Espíritos. Ele experimentava, ele fazia uma avaliação com diferentes médiums, fazendo a mesma pergunta, e quando as perguntas entre médiums que não se conheciam, que não tinha chance de combinar uma resposta, essa pergunta tinha resposta, né, equivalente, aí Kardec considerava, então, que essa pergunta vinha do plano espiritual e que o mesmo espírito ou a mesma equipe estava comunicando com diferentes médios. Então, ele tirava a possibilidade da enganação, a possibilidade dos médiuns combinarem uma resposta. Ele dava uma forma de provar que aquela informação estava de fato vindo do plano espiritual, tá? Então, o espiritismo, ele é experimental. E aqui trazendo então, né, por que eu estou falando essa introdução toda? Porque aqui entra num assunto um pouquinho mais complicado, né? Que não é só a questão das comunicações que o Espiritismo vem revelar para nós, mas muito também em termos de matéria e energia que a gente até então não conhecia, principalmente com a denominação dos fluidos. Então, Kardec fala, e os espíritos, né? Fluido vital, fluido animal, fluido universal, né? Fluido cósmico universal, muitas vezes. Então, esse, essa nomenclatura, né? Principalmente no meio religioso, ela não é comum. Fluido é uma coisa muito comum de estudar no meio científico. Na física, né? Tem o estudo dos fluidos, a mecânica dos fluidos, mas aqui Kardec usa muito essa palavra e usa para discriminar coisas que estão totalmente ligadas também com o mundo espiritual. Então, o Espiritismo experimentou, estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por Paulo sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Como que se deu então, né, gente, essas comprovações? Embora a gente traga aqui método científico, a maneira que isso veio à tona para nós, né, em termos de fluidos, foi através, né, principalmente de comunicação direta. Os espíritos explicando o que era determinado fluido, né? Então, não houve assim experimentos diretos que comprovassem, né, materialmente o fluido vital, por exemplo. Mas os espíritos vieram e explicaram a importância do fluido vital. Os espíritos explicaram o que era o fluido cósmico universal. E somente Deus é capaz de produzir fluido cósmico universal. Então, o que eu quero dizer? Uma prova tangível, um experimento científico que demonstre a composição desses fluidos, até então é desconhecido, né? Não foi revelado ainda essa atribuição material, vamos dizer assim. A voz está bem distante. Deixa eu aumentar um pouco. Melhora?
Ficou melhor. Obrigado. Então, gente, por mais, né, que a gente conheça a existência desses fluidos através do espiritismo, eu dizia que ainda não tem um experimento, uma maneira que a ciência tradicional explicou ainda a composição disso. Eu usei a palavra ainda, né? Por quê? A tendência é quando nós formos evoluindo, né, cada vez mais, a gente tem a capacidade de demonstrar isso. Com certeza isso já está num planejamento para acontecer, mas ainda não aconteceu. Por diversos motivos, eu poderia citar alguns. Talvez a gente ainda não conheça a teoria por trás da formação desses fluidos. Talvez a química, a física, ainda não tenha embasamento para entender melhor esses fluidos. Talvez não tenhamos ainda equipamentos científicos capazes de analisar esses fluidos. Então a gente sabe que existe porque os espíritos falaram que existe. Então, percebemos que a importância, né, da comunicação espiritual e da comprovação dela, ela se dá em todo o campo da doutrina espírita, né, na ciência, na filosofia e na própria religião. E aqui, né, mistura a ciência e a religião de novo, porque cita Paulo de Tarso, né, que chamava o perispírito de corpo espiritual, né? A gente tem lá no Evolução em Dois Mundos, né, no começo do nosso estudo, a gente chegou a, a citar também esse corpo espiritual, denominado dessa forma. André Luiz explica para nós minuciosamente lá. Então também, né, aproveitando a citação de André Luiz, muitas coisas relacionadas à ciência espiritual a gente encontra também em referências mediúnicas, André Luiz, né, outras, principalmente André Luiz, né, até por causa do conhecimento que ele já tinha, né, então era um espírito preparado para explicar melhor isso. Mecanismos da mediunidade, evolução em dois mundos, o próprio nosso lar, né? Então, sabe-se, né, que é um espírito preparado para explicar esse tipo de coisa. E digo mais, viu, gente? Voltando aqui a falar da descoberta desses fluidos, né? Eu, na minha humilde opinião, acho que vai ser um avanço tão notório e importante que pode ser digno até de um prêmio Nobel, tá? Devido o tanto de coisa que vai mostrar para nós, em termos de curas de doenças, entender melhor o mecanismo da mediunidade, da comunicação, vai ser assim uma revelação científica espetacular. Aproveitando o momento, gente, eu vi a gente está falando de ciência, né? Tem lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem um grupo de estudo que é muito voltado para as questões da doutrina espírita. E recentemente eles publicaram um estudo em que eles analisaram o DNA de médiums e de pessoas consideradas não médiums, né? Aí a gente está falando dessa mediunidade mais ostensiva, né, de comunicação. Confesso para vocês que eu não tive tempo de ler a matéria. Eu até estou procurando um artigo que eu vou compartilhar lá na Casa do Caminho. Mas pelo que eu vi, eles fizeram um sequenciamento do DNA e compararam o DNA de médiums com pessoas não médiums. Então, assim, a gente percebe, né, que o espiritismo ele está entrando firme na ciência. E a ciência se interessando, levando a sério, né, os fenômenos espirituais.
Então, não acho que vai demorar assim, muito tempo para a gente começar a ter mais ideias, né, mais revelações a respeito. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos construtivos do ser humano, é o veículo da transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Isso aqui, os espíritos, né, gente? A equipe espiritual e Allan Kardec trabalhando com esse tema. De novo, ainda não temos, né, pelo menos divulgado amplamente na ciência, comprovações diretas disso, mas temos a informação espiritual. Então, quando eu falo assim que essas descobertas, né, quando virem à tona na ciência tradicional, vai ser uma revolução científica, né? O perispírito, por exemplo, quando a gente conseguir desenhar isso, quando a gente conseguir entender melhor, né? Olha o que os espíritos e Allan Kardec traz para nós. Importantíssimo papel no organismo, numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia e à psicologia. Transmissão do pensamento através do perispírito. Então, principalmente no campo das doenças, né? A gente sabe que quando a doença dá sintomas no corpo, a gente sabe também através de informações do espiritismo, né? Não temos ainda evidências científicas na ciência tradicional. Mas quando a doença ela dá sinais no corpo físico, ela por quê? Ela já começou no espírito, passou pelo perispírito e agora está na última. Boa noite, Dani. Já está na última instância, que é a instância corpórea, né? Vamos dizer assim. Então é o sinal de alerta para agir antes que essa doença piore, né? E chegue então a causar danos maiores, né? E até óbito, né? Se for o caso, um desencarne precoce, algo assim. Então, a revelação, né? Que é o que a gente está falando, no Espiritismo, ela traz verdades bem diferentes, né? Vamos dizer assim, diferentes em termos de importância, né? Em relação às outras revelações, e por isso ela precisa de um cuidado maior, de um estudo maior, né? Então, é por isso que no Espiritismo é muito comum, né? Foi, e é uma pena que a gente tem perdido essa característica inicial do método científico, né, que Allan Kardec utilizou, todo o cuidado que ele teve para transmitir essas informações. Hoje, muitas vezes, a gente escuta alguma coisa, né? Eu não falo só no espiritismo, mas de uma maneira geral. A gente vê algo, a gente não procura saber a veracidade daquilo, o tanto que aquilo faz sentido, se eu passo aquilo para frente, qual que é a necessidade, tem necessidade ou não, e a gente simplesmente vai passando, né, multiplicando informações que muitas vezes não são importantes, né, não são reais, e muitas vezes, se for real também, não tem necessidade da gente passar. Então, um alerta também, né, vale a pena a gente lembrar do cuidado que Allan Kardec teve para trazer essas informações. Principalmente em estudo, né, palestra, gente, que a gente vai levar o conhecimento, é muito importante a gente
ter certeza do que está falando e quando for uma opinião pessoal, né, a gente deixar bem claro que é uma opinião pessoal. Exemplo, né? Muitas vezes um palestrante fala uma coisa, com palestrantes famosos, então é muito comum. Muitas vezes ele fala uma coisa e aí as pessoas entendem, né, a mensagem, mas como se fosse o espiritismo e colocam como se no espiritismo fosse assim. E às vezes na doutrina espírita nem cita nada do que a pessoa falou, né? Ela deu uma opinião pessoal, mas as pessoas não têm o discernimento, né? E endeusam muitas vezes aí curadores, médiuns, enfim. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Desde o início, no Espiritismo, tem esse cuidado com a informação que está sendo passada. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Ô, Tiago, só em relação a esse comentário seu aí, em questão do fluido, cósmico universal, está bem dentro do contexto lá do livro Evolução em Dois Mundos, que fala justamente tudo isso que você está relatando. E uma coisa que eles também falaram lá, pelo que eu entendi, se eu estiver errado você me corrige, que hoje só está precisando da aprovação da ciência para constar toda esse trabalho que Deus fez em plasmar um fluido cósmico universal, até para auxiliar também na construção de planetas, da área de saúde e tudo mais. Isso mesmo. É, a gente sabe também, né, que tudo vem ao seu tempo. Assim como o Espiritismo, ele, quando ele veio, né, precisou que a ciência já tivesse avançado em alguns campos, principalmente na física, né, no magnetismo, eletricidade, estava no auge na época que o Espiritismo vem. Inclusive, uma das primeiras investigações que Allan Kardec faz é se as mesas girantes elas não estavam sendo suspensas por algum tipo de magnetismo, porque era recente a descoberta do magnetismo. No filme lá, se vocês lembrarem, né, ele faz experimentos, passa a mão ali de baixo, ele entra muitas vezes embaixo dos palcos onde apresentava para ver se não tinha nenhum, nenhum campo magnético ali sendo aplicado. Então, a gente sabe, né, vamos imaginar, né, Kardec lá naquela, e as pessoas naquele momento, a gente sabia que tinha algo acontecendo, Kardec consegue mostrar que não era o magnetismo, e só depois ele consegue entender, né, através do auxílio dos espíritos também, que aquilo ali era um fluido animalizado, né, de médium, era uma mediunidade de efeito físico, enfim. Então, com o fluido cósmico universal, é a mesma coisa. A gente sabe que existe, veio essas informações através dos espíritos e a ciência precisa caminhar um pouquinho para conseguir entender. Ou caminhar muito, né? Porque quando a gente fala do fluido cósmico universal, nós estamos falando do fluido mais nobre, né? E que somente Deus produz, né? Então, eu acho que vai depender muito da evolução até moral também da gente para conseguir entender melhor isso, né? Evoluir também como espírito, para a gente conseguir entender melhor. Mas fato é que uma hora vai vai chegar para a gente, né? Mais alguém? Eu vou só pegar a Bíblia ali, que eu deixei ela um pouquinho longe e já estou voltando. No Gênesis, então, pessoal, começamos o capítulo 4
E o capítulo 4 nós discutimos aí que ele vai trazer para nós a questão da dualidade do mundo, né? Então, a partir do momento que o homem tem o conhecimento do bem e do mal, lembrando aí, né? Esse conhecimento do bem e do mal não tem a ver com o conhecimento moral ou o conhecimento tradicional da gente, intelectual também, da gente aprender coisas, mas é um conhecimento, entre aspas, desnecessário, vamos dizer assim. Por exemplo, quando a gente comenta, né, quando a gente fala com os nossos filhos, os jovens em geral, a respeito das drogas, né? Não experimente, não dê o primeiro passo, não faça isso, né? Nem tenta, não seja curioso. Por quê? A gente sabe das consequências negativas daquilo. Então a gente fala, nem faz a primeira vez. Então não precisa conhecer para saber o que que é vida real e vida ilusória que as drogas trazem. Não precisa ter o conhecimento desta dualidade, não precisa dividir a vida entre vida real e vida utópica. Mesma coisa é o conhecimento do bem e do mal. Deus, já sabendo dos efeitos que teria, né, a gente conhecer o mal, ele orienta. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tendo essa orientação de Deus, a gente então opta por conhecer, né? A gente experimenta. A partir do momento que eu experimento, então, eu descubro, existe isso aqui, né? E desrespeitando Deus, indo contra a lei de Deus, eu tive essa sensação. Que a princípio ela engana, ela parece uma sensação boa, né? Nos crimes, por exemplo, né, eu tenho a sensação assim que a pessoa vai fazendo, vamos pegar um simples, né, um furto, por exemplo. A pessoa vai furtando, aí ninguém descobre, não dá nada. Ela tem uma sensação, né, de que ela está ganhando vantagem, mesmo sabendo que é o quê? Proibido. A lei fala, né? Se cometer furto, vai ter uma pena tal. Mesmo tendo ciência desta pena, dessa punição, a pessoa opta por ir lá e fazer. Aí a primeira vez, né? Ela acha que ganhou uma vantagem, continua fazendo, vai viciando, né? Porque acha que nunca vai ter problema. Isso aí, gente, falando numa concepção material, porque da lei de Deus ninguém escapa, né? Mesma coisa, então, com Adão e Eva. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque quando fizer isso, com certeza morrerás. Mas Adão e Eva não desencarnam depois que eles comem o fruto. Esse morrer, então, seria o quê, pessoal? O que vocês acham? Eles não desencarnaram. Que morte que é essa? Lembram do conceito de vida que Emmanuel dá e que a gente estuda ele aqui direto? Vida são
as experiências dignas da imortalidade. Tudo, então, que eu levo comigo para a vida eterna, que vai me auxiliar na minha evolução, vai me auxiliar a tornar espírito puro, é vida. O contrário disso é morte. Nesse caso, né? Nós sabemos, vou corrigir, nós sabemos que a vida, ela não tem contrário, né? A vida, ela está aí sempre. Mas uma morte espiritual, né, e temporal seria essa, de não fazer o bem. Seria ir contrário à lei de Deus, né? Então era como se naquele momento você abdicasse da sua descendência divina e, portanto, morto, né? Então, eles morrem porque eles cometem o mal. E o mal é exatamente aquilo que eu não vou levar para a vida eterna. É um desrespeito à lei de Deus, né? Por que eu estou falando isso tudo e lembrando do capítulo 3? Porque no capítulo 4, nós vamos ver que o homem não só cometeu o mal, né? E a partir do momento que ele comete o mal, entra a dualidade no mundo. Olha, tem o bem e tem o mal. No mundo planejado, né? Se a gente fizesse do jeito que Deus orientou, tudo seria bom. Não ia ter bem e mal. Seria tudo natural, de acordo com a lei de Deus. Então é com o conhecimento, é com o pecado, né? Esse pecado original que nós estudamos ele, que entra a dualidade na nossa vida. O bem e o mal. O capítulo 4 do Gênesis, ele vai falar para nós dessa dualidade no mundo. Ora o bem e ora o mal. Tá? Representados, então, por Caim e Abel, conhecidos como filhos de Adão e Eva. Tá? Então, aqui já tem a expulsão, né, do jardim, é uma consequência do mal também, né? A partir do momento que eu prefiro uma recompensa material em relação a uma recompensa divina, era como se eu tivesse pedindo, né, assim como o filho pródigo, a minha herança ainda com o pai vivo. Eu deixo de viver com um Deus vivo para ir num caminho sem ele e no equívoco do materialismo. Foi o que Adão e Eva, né, representando a humanidade, fizeram. Então, a parábola do filho pródigo, né, ela narra bem isso e demonstra o, a trajetória, né, do ser humano após o, o pecado. Bom, Caim e Abel, então, filhos, né, os primeiros filhos de Adão e Eva. Filho aqui, nós precisamos entender que não é só o filho consanguíneo, né, embora aqui narre, né, figuras humanas, né, Caim e Abel como humanos, devemos lembrar também que isso representa, de novo, né, momentos da humanidade. E pode representar, na nossa perspectiva de estudo também, as obras nossas boas
e más. Então, se Adão e Eva, na verdade, somos todos nós, moral, né, e intelectual, razão e sentimento, Caim e Abel representa as ações daqueles que experimentaram o mal. Por isso, a dualidade. Ora, a gente faz o bem, ora, a gente faz o mal. E assim como nas orientações que a gente dá lá para os nossos jovens, né, de não experimentar as drogas porque elas viciam e têm consequências negativas, e no início parece que é bom, mas depois vai dar problema, com o mal é a mesma coisa. Ele dá uma sensação inicial, né, de recompensa, de vantagem, de autoestima, de se achar esperto, mas depois ele traz uma depressão do sistema nervoso. A nossa consciência começa a cobrar e a gente começa a entender que não faz sentido. E vem então sofrimento. Se a gente tiver, né, vem o remorso, né, o arrependimento. É importante do remorso passar para o arrependimento para depois vir o reparo, né? Então, assim como um jovem que não escutou o conselho e foi lá e experimentou, nós, espíritos, também fizemos isso. A grande maioria de nós experimentou o mal, gostou da sensação do mal e muitos de nós ainda está nessa dualidade de ora bem, ora mal, né? E aí isso reflete até na nossa cultura também, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, estou precisando fazer uma doação de alguma coisa, fazer o bem, porque a gente tem uma ideia de recompensa, né, de troca, como se eu tivesse pecado, né, feito alguma coisa, e aí eu fazer uma caridade vai anular aquilo. Quando, na verdade, nós, como filhos de Deus, nós fomos feitos para fazer o bem. Então, fazer o bem deveria ser a nossa obrigação. Só que muitas vezes a gente ainda faz como política de troca. Mas isso já é uma evolução. Não deixemos de fazer, né? Porque antes a gente simplesmente não fazia, nem importava com isso. Fazer o bem também, né, gente? Participar de obras, de trabalhos sociais, tendo todo um bastidor espiritual, né, que a gente, a menos que tenha, né, uma mediunidade ali, a gente não enxerga, né, mas tem toda uma equipe espiritual participando. Se tem espírito bom, evoluído, próximo da gente, os espíritos maus nem chegam perto, né? Então a gente tem meio que uma proteção espiritual quando faz o bem. Por isso a importância também de continuar fazendo. Caim e Abel, então, são a representação da dualidade do mundo. E nós vamos ver, né, já sabemos, a maioria de nós da história, que o mal ele vai sobressair ao bem, tá? Então, é retrato do nosso mundo atual de provas e expiações, onde o mal ainda sobressai ao bem. O que quer dizer isso? É o Caim matando Abel até hoje, tá? O Caim, gente, ele foi o primogênito, mostrando a importância, né? Nós discutimos isso. A importância, então, que o homem integral, né, o ser humano, começou a dar para o mal. Era como se falasse assim, ó, primeiro o mal, depois o bem.
E quando tiver o bem e o mal vai vencer o bem. Eu vou escolher, né, o mal. O significado de Caim, vamos ler aqui primeiro o versículo que fala. O homem, versículo 1, capítulo 4 do Gênesis. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, dizendo. Nós refletimos sobre o versículo 1, né, gente? Que aqui não falou Adão, falou homem. Então, a razão se uniu ao sentimento impuro. Isso desde Adão aceitar o fruto proibido, né? Mostra que ele está de acordo com o mal. E agora, a razão, o homem, se uniu ao sentimento impuro. Quer dizer, o mal agora ele está sendo maquinado, ele está sendo raciocinado, aperfeiçoado. Entende a complexidade disso? O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Isso aqui é tão maravilhoso que olha o significado do nome Caim, gente. É derivado do hebraico e significa incerto. Olha isso. Então a razão, Significa o quando quê, Thiago? significa incerto. Entendeu? Entendi. Então, a razão, quando se une ao sentimento impuro, gera incerteza. Incerto. Caim Ô, é Tiago, incerto. Oi, dona Cíntia. então é por isso que, pelos nossos erros, né? Do Adão e Eva, os nossos erros, é que nasce, em primeiro lugar, o mal, né? Não tinha chance do bem nascer primeiro, era o mal. Eu não entendi a pergunta, dona Cíntia. Porque Caim não é o que é o primeiro que nasce, não é? Isso. Assim, no sentido assim de Adão e Eva, né? Uhum. Ter feito as coisas erradas que somos nós fazendo. Então, de certa forma, o mal nasce primeiro, que é o Caim, Isso. não é isso? Mostra a gente dando mais importância para o mal, né? O Como se mal. a gente colocasse em primeiro lugar, como se as nossas ações fossem pensadas primeiro no sentido maligno, vamos dizer assim. E isso reflete, né, gente, na gente tá aí em provas e expiações. É até meio triste, né, a gente falar, porque é uma consequência de algo, né, que a gente fez e tá, a princípio pode dar uma desesperança, né, vamos dizer assim, mas na verdade, enquanto a gente ficar na ilusão de que, tá mais ou menos, já melhorei um pouquinho, já estou fazendo isso aqui, eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento assim franco, né, real da motivação, porque aí a gente começa a tratar com mais seriedade, né? E se a gente for observar nas nossas ações do dia a dia, em pequenas coisas a gente ainda quer ganhar vantagem, né? Olha na lotérica, gente. Na lotérica, muitas vezes a pessoa quer furar fila, ela não consegue esperar a hora dela chegar. Às vezes ela fala que vai ali pegar uma informação e já fica lá no caixa para querer pagar uma coisa, né? A gente não aceita de jeito nenhum, né? Então causa uma revolta em quem está na fila, aí já mostra também
uma certa impaciência, mas óbvio, né? A gente não tem que ser conivente com o mal também. Mas é impressionante como que a gente acha que o nosso tempo, principalmente, é mais importante do que o do outro. Em relação ao tempo, nas coisas simples da vida, a gente quer ganhar vantagem. Então a gente pensa em primeiro lugar. Eu vou lá, vou rapidinho, porque eu estou atrasado para chegar no serviço. Eu não penso em sair mais cedo, né? Eu penso em sair no mesmo horário, passar num lugar e passar o outro para trás para eu conseguir chegar no horário. Então, é um exemplo pequeno, né? Se o primeiro pensamento fosse do bem, seria, não, vou acordar mais cedo, eu tenho que passar lá tranquilo, tal, vou trabalhar. Não, meu primeiro pensamento é, vou sair, vou passar lá, passo na frente do outro e ainda chego no lugar. É um egoísmo, né, da gente achar que o nosso tempo é mais importante do que do outro. E são exemplos simples da nossa vida. Então, isso é incerto, né? O, o mal, ele é incerto. Porque certo e é incerto de várias maneiras. Em termos de incerteza e também em termos de lei divina. Porque o certo é o que está na lei de Deus. Deu nosso horário. O objetivo hoje era a gente refletir um pouquinho, voltar nesse conhecimento do bem e do mal, trazer esse significado de Caim como sendo incerto, e aí um convite também para a gente ir pensando, né, nessa questão da incerteza, do incerto, do mal, para a gente voltar na outra semana e discutir melhor. Aí a gente vai trazer também o significado de Abel, né, que é o outro filho que vem depois. As profissões deles a gente vai discutir também. Mas hoje a gente fica então com essa introdução, né, continuando uma introdução então do capítulo 4. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Vou finalizar então com a prece. Deus de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, obrigado pela oportunidade bendita em que estivemos aqui reunidos em seu santo nome. Que a sua luz e paz nos alcance, que a sua sabedoria nos ilumine, que a sua paz nos acalente e que, reforçados pela sua misericórdia e pelo seu amor, nós possamos, Senhor, fazer o bem ao próximo, a nós mesmos, e assim agarrarmos essa marca, essa centelha, esse DNA divino que há em nós e galgar na nossa evolução. Que o Senhor abençoe a água que porventura tenhamos deixado aqui para ser fluidificada, que nela possa ser colocado remédios do plano espiritual, que nos auxiliem na nossa melhora psíquica, espiritual, física, psicológica. Que o Senhor abençoe os lares aqui representados e o nosso planeta como um todo. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigado e até semana que vem. Boa noite. Obrigada, Boa boa noite. noite.